Brasil, olá você aí de casa! Hoje vou falar do Meu Malvado Favorito 3 e no final da crítica tem entrevista com os dubladores brasileiros. Lembrando que essa crítica é sem spoilers, quando tem spoilers eu aviso, ou geralmente é sem spoilers no começo e eu aviso a parte com spoilers. Hoje é tudo sem spoilers. Primeira coisa que você tem que saber é que você consegue ver esse filme sem ter visto os dois anteriores. A única coisa que você precisa saber mais ou menos é que o Gru, o personagem principal, ele era um vilão, ele gostava de ser vilão e fazer malvadezas ou vilanias, como eles traduziram aqui no Brasil. E depois ele ficou do bem e parou de fazer isso quando ele adotou 3 filhas que deixaram ele com o coração mais molinho, e aí ele parou de fazer malvadeza. E sabendo disso, você consegue assistir o filme 2 e principalmente esse 3, que tem uma história bem separada dos dois anteriores. E falando nos dois filmes anteriores, quero recomendar que vocês assistam os dois, principalmente o primeiro. É muito bom, e é muito bom não só como uma animação, mas é um filme muito bom, super recomendo mesmo. O que essa franquia tem de legal é que eles são muito criativos e os filmes são muito engraçados. Então assim, principalmente nos dois primeiros, tem umas piadas assim muito boas que você ri alto, e os 3 filmes têm umas ideias bem diferentes, assim, eu acho os 3 filmes bem criativos. O único que eu não gosto muito é o dos Minions, porque eu acho que os Minions não era pra ter tido um filme só deles. Eles tentaram fazer isso porque o primeiro filme deu muita grana, eles tiveram muito lucro, foi um sucesso, as crianças amaram os Minions, e aí eles tentaram por causa disso. Mas é aquela coisa, eles não têm um personagem principal, não tem uma história que te prende muito. Infelizmente eu não gosto muito dos Minions, eu acho eles um pouco superestimados, assim. Eu gosto dos Minions, calma, mas eu acho que eles não são, tipo, meu Deus, o auge, sabe, da coisa mais engraçada e melhor piada do mundo. Os Minions são legais, mas não é tudo isso, só isso que eu tô falando. Quantas vezes eu me justifiquei com medo do hate que as pessoas vão ter dos Minions? Não sei. Tá, então voltando ao filme 3, o Meu Malvado Favorito 3. Ele, eu acho que é um pouco mais infantil, um pouco mais bobão. Não que pra ser infantil tem que ser bobo, mas eu digo assim, ele tem umas piadas mais bobas. A história não é aquela coisa assim, uou, super diferentona. Tem uns clichês. Por exemplo, o que acontece nesse filme, que vocês já devem ter visto no trailer, é que o Gru tem um irmão gêmeo que se chama Dru. E aí, tipo, do nada, aquela coisa de novela, né? Descobre que tem um irmão perdido. E a semelhança entre elas vai ser o começo de um plano terrível. Esse tipo de coisa é óbvio que é um pouco clichê, mas não tem problema, porque eu acho que eles sustentam a história bem. A história em si é muito legal e tem 2 histórias principais paralelas. Essa história dele descobrir que tem um irmão e ele tentar se relacionar com esse irmão, e ao mesmo tempo tem a história do grande vilão do filme, que é o Balthazar Brat. E Brat em inglês é uma coisa relacionada a ser mimado, então eles fizeram uma piada com isso. Ele era um ícone nos anos 80, quando ele era criança, então o filme tem muitas piadas que eu acho que é aquela coisa pros pais ou pros adultos que vão levar as crianças pra ver o filme, porque esse filme, com certeza, o maior público dele é mais infantil, mas tem muita piada pros adultos que estão ali acompanhando. Por exemplo, essas referências todas aos anos 80, seja na música, seja no cabelo do personagem, os brinquedos da época, toda a cultura em geral, o programa de TV que ele tinha, uma coisa relacionada ao brinquedo, que eu não quero falar, que é mais pro final do filme. Tudo isso, piada relacionada aos anos 80. E o vilão é muito divertido. Apesar de, às vezes, ele ficar meio previsível por ele ser essa coisa anos 80, clichêzona, ele tem características muito legais e coisas engraçadas também. Então, fora essas 2 histórias grandes, tem outras histórias menores, histórias paralelas. Uma história que eu gosto muito, que tem muito a ver com os 2 filmes anteriores, que essa série de filmes sempre tratou de família, de amor de família fraternal e tal, principalmente relacionadas às meninas, às filhas do Gru. E nesse filme a Lucy, que é a esposa do Gru, ela não era mãe até então agora ela tá aprendendo a ser mãe, então tem algumas coisas relacionadas a isso, dela querer ser legal com as crianças e querer que elas a vejam como uma mãe. E as meninas têm piadas muito boas, principalmente a Agnes, que é a menorzinha, que ela ama unicórnios, e ela gosta tanto de unicórnios que ela fala assim. Tem muitas piadas boas relacionadas com ela e também com a filha mais velha, que tem um menininho de galochas, que sério, eu dei o ri alto desse menininho, eu achei muito engraçado. Outra coisa que eu acho legal nessa série do Meu Malvado Favorito, principalmente nesse último, né, que tá mais recente, a animação, digamos que tá evoluindo, né, cada ano que passa eles devem ter novas técnicas e tal. A animação é muito realista, apesar de ser um traço que você vê, né, que o Gru, ele é todo diferente, não é aquela animação que parece pessoas, né. Apesar disso, você vê as mãos dos personagens,
deles, assim, o dedo deles, o jeito que fica parado o dedo, é muito como o nosso dedo fica. Coisas metálicas, por exemplo, tem um avião. Cara, a animação é tão boa que parece um avião de verdade, assim, o metálico da coisa. Tem objetos metálicos em geral, principalmente um objeto grande no final do filme. É muito realista, você parece até que esquece que tá vendo uma animação, assim, de tão bem feitinho que é. E agora vamos aos Minions. Gente, infelizmente nesse filme os Minions não servem pra nada, a não ser pra fazer piada. Eles não têm um objetivo, um foco. Acontecem algumas coisas com eles, mas a história deles é completamente paralela. É muito engraçado o que acontece com eles. Eu ri muito alto de algumas coisas. Tem umas cenas relacionadas a presídio que são muito engraçadas. Inclusive, os Minions fazem muitas piadas pros adultos também. Apesar de ter aquela coisa de, peido, não sei que coisa engraçadinha que as crianças vão rir muito, também tem referências a coisas adultas, sabe? Então os adultos também vão se divertir bastante com os Minions, apesar de o que eu disse, eles ali, nesse filme, eles não servem pra muita coisa, a não ser pra fazer a gente rir. A trilha sonora continua incrível, ainda com o Pharrell Williams no comando aí, criando várias canções que ele criou no primeiro e no segundo filme, que são muito legais. Com certeza alguma ou algumas delas vão virar hit aí dele. Então assim, esse filme continua naquela linha do absurdo que todos os outros filmes têm. É muito divertido, é muito engraçado, mas com relação à história, eu acho que é o mais fraco dos três. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que diverte adultos e crianças. Tinham crianças na cabine com a gente e elas estavam rachando o bico, principalmente com os Minions, que elas adoram. E é um filme, assim, que eu não sei se eu recomendaria esse filme, eu recomendaria o 1 e o 2, mas é aquele filme que, com certeza, se você for levar alguma criança, ou até se você quiser ir ver no fim de semana, despretensiosamente, vai ser um filme que vai ser bem engraçado, você vai dar boas gargalhadas e sair felizinho. E eu vi esse filme dublado e as vozes estão muito legais, inclusive tem momentos que você nem reconhece que, por exemplo, o Gru é o Leandro Hassum. Mal consegue reconhecer a voz dele, assim, ele faz um trabalho muito legal de dublagem. Quem faz a Lucy é a Maria Clara Gueiros, que também é engraçadíssima. E o personagem dos anos 80 é interpretado pelo Evandro Mesquita, que, sério, ele está hilário. Eu consigo imaginar o Evandro Mesquita com aquela roupa, com aquele look, assim, de tão encaixadinho que ele ficou no personagem, sabe? E rolaram entrevistas com os dubladores brasileiros. Infelizmente eu não tava aqui em São Paulo quando as entrevistas aconteceram, mas a linda Carol Romano, que trabalha aqui no canal, ela edita vários vídeos, vocês já devem ter visto o nome dela por aqui várias vezes, foi enviada pra lá no meu lugar e ela fez as entrevistas pra gente. Espero que vocês gostem. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram da entrevista, do filme, que se vocês acham os Minions superestimados também, ou se vocês gostam muito deles. E vamos curtir a entrevista. Um beijo. Tchau. Oi, Leandro. Oi, Maria. Muito prazer. Olá, prazer. Eu também sou atriz e eu sei como a voz é uma ferramenta muito importante na hora de interpretar um personagem. Só que nesse caso, sendo um desenho, o personagem já chegou meio que pronto pra vocês. E como que foi pra encontrar a voz? A Lucy, ela é muito rápida, enfim, ela tem uma agilidade que eu tenho que fazer muito o tempo da piada. Então, eu acabo fazendo a minha voz mesmo, dando um tom de Lucy. É um personagem que existe, mas eu não compus uma voz especialmente para Lucy, que eu acho que é totalmente diferente do Gru, que ele é uma coisa impressionante, né? Você fala assim, até que já veio pronto? Concordo, já veio pronto. Eu acho que os filmes que já vêm com esse formato americano, tem que existir uma tropicalização. Eu acho que a nossa função é justamente colocar isso de uma forma crível na forma de falar. E ter uma coisa também de timbre, de tom de voz. Se você vê o original, o tom de voz da Clara combina com a Lucy. Porque o americano fala, oh my God, e é normal para eles, isso não soa canastra. Se a gente falar, oh meu Deus, é canastrão. Então essa coisa da gente transformar isso e tropicalizar o nosso personagem é um dever nosso em cima de uma coisa já construída. Porque se você parar para pensar, eles fazem só a voz e o boneco é feito em cima do que eles criaram. Eles não dublam o batimento da boca como a gente tem que dublar. A gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás. E no meu caso, o Stephen Carell também é um gênio, é um cara brilhante, um cara que trabalha com muitas vozes. Ele criou essa voz e eu tive que correr atrás dessa voz até chegar numa coisa parecida com o que ele brinca. Entende? Para poder parecer, por isso que a voz é diferente. Foi caminhar no escuro, assim, com as pistas que ele ia dando, né? Foi muito engraçado, porque ele tem essa trajetória de criança, adolescente e adulto, e achando a voz de cada ceninha. Trabalho, assim, ajudado pela direção e tal, mas de construção, tentar esquecer um pouco a minha voz, pessoal, para pegar a energia daquela cena, o humor daquela cena. Foi também um prazer maravilhoso, porque eu já era fã do desenho e você tá ali dentro dessa história, contracenando com aqueles personagens que você já conhecia
dos outros. Foi sensacional, eu adorei a experiência. E diante disso que vocês falaram de tropicalizar, vocês tiveram alguma liberdade na hora de traduzir as piadas e as gírias? Ou como é que foi? Tem bastante. Os diretores são muito sensíveis, muito inteligentes, porque eu acho que a medida da insegurança de um diretor é quando ele já sabe tudo e não deixa o ator transitar por nada. Quanto mais o cara vê o talento que ele tem ali para dublar e deixa o cara solto, às vezes, claro que a gente faz uma coisinha ou outra que não cabe. Aí eles falam, não, isso não é bom. O que é ótimo, mas às vezes a gente contribui com coisas ótimas para o personagem. Coisas cariocas, por exemplo, que eu botei na Lucy, que a diretora, a Cris, que ela não mora no Brasil, mas fala português, ela não sabia umas expressões. Aí eu e o outro diretor falamos, não, isso existe, se fala assim. Sim. Aí ela depois falou, você tem razão. Puxando a sardinha totalmente agora para o Brasil, nós temos os melhores dubladores. Nós somos muito craques em dublagem no Brasil, muito craques. Os diretores de dublagem, que são grandes dubladores, já trazem essa tropicalizada no texto e cabe a gente só tentar encaixar do nosso jeito, a nossa embocadura, que é uma coisa que a Clara falou e que é perfeito. A gente fez algumas adaptações assim de gírias dos anos 80, mas pouca coisa, porque você está muito preso ao tempo da cena, à boca do desenho. Então não tem tanta liberdade assim de criação. E me fala uma coisa, encontrar a risada do vilão perfeita, como é que foi isso? Difícil, foi difícil. A risada eu realmente apanhei ele. Porque eram vários tipos de risadas, né? Tinha uma de vingança, de vitória, tinha outra mais de decepção, assim. Mas é um trabalho de criação de ator, de atuação. E quando você acerta, você vê que você acertou. Encaixa, ou quando você erra, também você vê que está fora total. Mas essa busca é bem interessante e prazerosa. E eu tenho uma curiosidade muito grande em saber como que você fez para fazer o Gru e o Dru na mesma cena com as vozes diferentes. Então, a gente faz separado, primeiro uma sessão só dublando o Gru, depois, primeiro nesse filme a gente fez o Dru, que era uma voz que eu estava descobrindo, e depois eu dublei o Gru. Então, assim, em alguns momentos eu pedia para colocar a minha voz do Dru para que eu conseguisse diferenciar mais, mas são dias separados, você dubla um e depois dubla o outro. Legal. Por isso que é mais fácil. É porque é como se você estivesse atuando só com a voz, né? Você não tem muitos outros recursos ao seu favor ali. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, tem uma cena lá que ele estava colado num chiclete, então você tem que falar assim mesmo para a voz sair. Fechem todas as portas, peguem o diamante. Tem essa coisa, ou tá lutando, então você não pode falar, eu vou lá pegar ele, eu vou lá pegar ele. Tem uma coisa física também, quase ridícula ali, que você fica olhando no microfone e tentando atuar para que a energia da voz seja mais orgânica possível com a cena, né? Que bom, foi ótimo, parabéns. Poxa, obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você. Posso tirar uma foto? Sim, claro. Sim, é R$15 e a Clara é 25.